Mas agora nós sabemos. Sabe por quê? É a manchete do France. É você, France. Vamos lá? Isso, o vereador Carlos Bolsonaro diz que o pai retirou pedaços de pele para descobrir se tem câncer. Ele relatou as dificuldades no dia a dia e a saúde delicada de Bolsonaro. Vamos ver. Então foi durante uma live, não é? Sim, Amadeu. Já na madrugada de hoje. Madrugada de hoje em Brasília. Ele ao lado do senador Magno Malta e ele falou uma coisa que não tinha sido informada pela equipe médica e nem pela defesa do ex-presidente, nem pela família. Carlos Bolsonaro falou isso aí, ó. A situação dele de saúde é delicada, cada dia come menos. Descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue. Uma possibilidade de uma nova hérnia surgindo nele, mas é uma coisa inicial, ainda não pode afirmar nada. Retiraram 7 pedaços profundas de pele dele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer ali. Fora aqueles vômitos constantes, soluço que dormindo ele tem, é uma coisa agoniante, que eu não sei como é que ele consegue ficar com isso. Aí o filho e, meu irmão, a dor do Carlos e da família aí, só eles podem dizer o que estão sentindo nesse momento, vendo o pai passando por todo esse problema judicial e de saúde. Agora ele trouxe aí, France, claramente que o que foi feito, essa cirurgia que foi feita, foi na verdade essa intervenção, né? Eles não falam cirurgia, essa intervenção com retirada de pedaços da pele, foi na verdade uma biópsia, France. Sim, Amadeu, e o resultado deve sair até o final dessa semana. Então a família de Jair Bolsonaro está aguardando o resultado desse exame nos pedaços de pele que foram retirados, mas você vê realmente o ex-presidente, inclusive na imagem de Jair Bolsonaro, ontem na ida até o hospital, você vê ele notadamente mais abatido, tanto que ele ali não teve nem paciência de ficar ali cumprimentando eleitores, apoiadores, não fez grandes acenos, só saiu do carro, já foi direto para o hospital, então você percebe realmente que ele está mais abatido. E esse quadro de saúde, Amadeu, leva realmente a crer que a tendência é de que a prisão continue sendo domiciliar. Bem, e aqui, primeiro de tudo, toda sorte para o ex-presidente na questão da saúde. Que ele se recupere brevemente dos problemas elencados aí pela equipe médica e que esse outro problema que o Carlos Bolsonaro trouxe, de uma suspeita, né, que se fizer a biópsia é porque há alguma suspeita de que ele tenha câncer, que isso seja... Porque, na verdade, quando você pode fazer o exame para descartar a possibilidade. E eu espero, sinceramente, que seja isso. Que seja para descartar essa possibilidade. Agora, que a linha direta de raciocínio é a domiciliar, ou não, Alessio? É isso, Amadeu. A gente está vendo um acúmulo, né, no caso de enfermidades aí do ex-presidente, inclusive apontadas aí pelo próprio filho, a própria equipe médica também já atesta que ele tem algumas comorbidades, que ele tem algumas enfermidades. Pneumonia, por exemplo, é algo muito grave, que tem que ser tratado, independente se for para descartar ou para confirmar esse indício de câncer, ainda assim, as demais comorbidades ainda requer um tratamento específico, um tratamento apropriado. Então, nessas condições de saúde, eu acho muito difícil que o caminho para a prisão do ex-presidente seja, de fato, outro que não a prisão domiciliar nesse momento. Ari? Olha, nós temos um ex-presidente da República que está preso, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, por outras razões, obviamente, não por tentativa de golpe de Estado, mas é um ex-presidente da República que está preso. E está em prisão domiciliar. E os problemas de saúde de Fernando Collor são bem menos graves que os de Bolsonaro. Então, é muito provável que o cumprimento da pena dele seja domiciliar, por questão humanitária, por questão de saúde, não apenas pela idade. E, claro, a defesa vai pedir, não é, Mariano? Vai pedir
Eu acho que vai ser concedida essa prisão domiciliar, a manutenção, né, da prisão domiciliar, embora essa decisão vai ser dada só depois do recurso, né, desse tempo aí. Bom, vamos lá. Qual é a linha do tempo aqui de Bolsonaro? Há uma expectativa de quem conhece os trâmites do Supremo Tribunal Federal que em meados de outubro finalize o trânsito em julgado, ou seja, aquele momento em que não haverá mais possibilidade de recurso para os advogados de defesa. E aí sim, publicado o acórdão, transitou em julgada a ação, aí haverá a prisão efetiva de Bolsonaro. E essa prisão domiciliar, como aconteceria? Também, de acordo com quem conhece o funcionamento do Supremo, ele primeiro ficará recolhido em uma prisão Cela especial na pele. Não, bom, se em cela especial ou se numa prisão comum, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele vai decidir. Mas os primeiros dias do ex-presidente serão em uma prisão. Ou prisão especial numa cela, ou numa prisão comum. A papuda, na realidade. Aí depois é que, logo que ele for efetivamente preso, a defesa requererá a domiciliar. E aí é questão de dias, horas, para que o ministro se manifeste. O ministro relator, Alexandre de Moraes, se concede ou não a prisão domiciliar. Lembrando que ele ficará, sim, alguns dias em prisão física, ficará preso. Fechada. Ficará em prisão fechada, exatamente, em presídio fechado, seja numa prisão comum ou numa cela especial da Polícia Federal, como ficou Lula e como ficou Collor, antes de ir para a domiciliar. Fala, Ari. E lembrando também que o Superior Tribunal Militar, o STM, deve, a pedido do Ministério Público, julgar se Bolsonaro perderá o seu cargo, a sua patente de capitão reformado. Ele e outros julgados do núcleo crucial. Esse julgamento deve acontecer, a tendência é de perda. E aí ele passa a ser um civil. Ele e os outros todos. E os outros todos. Mas generais. O Mauro Cid, pelo tamanho da pena, eu li que pode ser absolvido. É porque o tribunal só julga com penas acima de 5 anos. O Mauro Cid não perderá a patente dele lá de tenente-coronel, mas já disse que Mauro Cid, se tiver a imagem dele, pode colocar, Nájila. A informação do Mauro Cid é a seguinte, das pessoas, dos familiares dele, é que o Mauro Cid está só esperando que o Supremo o libere para que ele saia do Brasil, porque ele e a família estão sofrendo ameaças, inclusive ameaças de morte. Então, Mauro Cid não ficará no Brasil. Então, logo o Supremo defina a liberdade dele, ele com a família deixarão o país.